Nessa aula, nós vamos aprender como desenvolver um alarme de monitoramento para o nosso projeto. Bom, um alarme é um dispositivo que serve para monitorar o funcionamento da nossa máquina, né? Monitorar uma variável. E quando uma determinada condição relacionada àquela variável é verdadeira, e a função do alarme vai ser desabilitar qualquer saída do sistema, né? Criar uma condição que faça com que o equipamento deixe de operar na condição que ele estava e passe a operar numa condição mais segura, né? Então, um exemplo disso é que no nosso projeto nós temos o controle de nível e a gente pode estabelecer que para um determinado nível a gente trabalha de forma segura. E para um nível acima daquele que a gente determinou, o nosso equipamento ele vai passar a operar, né, de forma insegura. E pode ocasionar falha ou um colapso total do sistema. Bom, a estrutura que eu vou ensinar aqui para vocês é uma estrutura que ela vai poder ser paralelizada, né? Vocês vão poder construir vários alarmes no código de vocês, alarmes que vão monitorar cada uma das variáveis de forma individual e separada, e vocês poderão utilizar essa estrutura para monitorar qualquer tipo de variável ou evento. Bom, um alarme, em suma, ele possui 3 estados, né? A gente tem um estado inicial, que é o estado desarmado, um estado armado e o estado disparado, né? O alarme enquanto desarmado, ele não vai acontecer nada, né? O alarme estando armado, quando uma condição que realiza o disparo do alarme for verdadeira, o nosso alarme vai fazer a transição para o estado disparado. Esse estado é responsável pela habilitação ou desabilitação das funções do sistema. Então, esse estado ele é majoritário sobre qualquer condição de funcionamento do nosso sistema, e ele é responsável por fazer qualquer máquina de estado do nosso sistema ir para uma condição de operação mais segura. Bom, para a gente começar a trabalhar, a gente vai então modelar a nossa máquina de estados finitos. Então, partindo do pressuposto que nós temos 3 estados, né? Então a gente parte do nosso estado inicial. Nós sabemos que um alarme ele pode ou não ser habilitado. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma transição do estado desarmado para o estado armado, quando uma variável, que no nosso caso a gente vai chamar de A_AB, for verdadeira. Quando ela for verdadeira, o alarme está armado. E da mesma forma, se a gente estiver no estado armado, quando essa mesma variável for falsa, a gente vai desarmar o nosso alarme. Perfeito. Agora, estando no estado armado, a gente pode ter uma transição do estado armado para o estado disparado. E nessa transição a gente vai colocar a nossa condição que faz com que o alarme seja disparado, né? No nosso caso, nós vamos monitorar nível, né? Então a nossa variável de nível é a variável n. Ela vai ser monitorada com base em um valor que a gente considera um valor seguro, né? Enquanto esse valor não é o valor máximo do sistema, né? Então, operando dentro dessa faixa de valor, ela está operando numa faixa segura. Agora, se ela for maior do que esse valor, a gente considera que é uma condição insegura. Nosso sistema pode transbordar, por exemplo. Então, a gente teria que ter aqui uma segunda variável, né? Além da variável monitorada, a gente teria que ter uma variável aqui que eu vou chamar de nível alarmante, ou nível do alarme. Essa variável é uma variável que a gente vai ter que criar e a gente vai ter que parametrizar ela, né? Ajustar ela com base em outras variáveis do nosso sistema. Então, se o meu nível for maior que o nível alarmante, essa condição é a condição de disparo do alarme,
o alarme vai para o estado disparado. Agora, estando no estado disparado, a gente pode voltar para o estado desarmado quando a gente, depois de tratado, né, o comportamento de disparo do alarme, depois que ele for tratado, a gente vai ter que ter uma opção no nosso sistema para poder desarmar, né? E essa condição para nós, nós vamos usar a própria variável _ab. Quando ela for falsa, significa que a gente desabilitou o nosso alarme, então ele vai sair do estado disparado, e vai para o estado desarmado. Bom, agora que a gente tem a modelagem da nossa máquina em estados finitos, nós vamos acrescentar essa estrutura dentro do nosso código, né? Aqui é o código da última aula. A gente pode vir aqui nas opções mais. A gente percebe que a gente tem que incluir para o nosso sistema 3 telas adicionais, né? Uma tela vai ser responsável por causar essas transições na nossa máquina de estados. Ou seja, essa tela vai ser responsável por armar ou desarmar o alarme, né? Então, essa tela foi acrescentada aqui com um estado na nossa máquina de estados finitos de controle das telas. É a tela H05. Nós também precisamos de uma tela onde a gente pode ajustar o valor do nível alarmante, do nível que vai causar o disparo do alarme. Essa tela vai ser a tela H06. E por último nós temos uma tela H07, que ela vai ser responsável por exibir as informações de disparo do alarme. Nessa tela a gente poderia, por exemplo, ter todos os alarmes, né? Colocar o status de cada um dos alarmes do sistema. No nosso CLP, a gente tem, no geral, 4 linhas, né? Então, na primeira linha acima aqui, nós poderíamos ter o título, né? Alarme disparado, por exemplo. E nas outras 3 linhas, 3 alarmes, o status de 3 alarmes diferentes, né? Seria possível. Ou então, criar mais telas, caso existam mais alarmes, né? Criar mais telas, né? Onde a gente pode navegar e verificar qual alarme foi disparado quando o evento de disparo ocorrer, né? Muito bem. Isso seria possível. Então, no nosso caso, a gente vai precisar então de 3 telas. E essa arquitetura ela vai se repetir sempre para cada alarme que foi criado, né? Porque a gente precisa configurar a máquina de estados do alarme. Então, se eu tivesse 10 alarmes, eu teria que ter mais 30 telas, né? Para cada alarme, 3 telas para o nosso CLP Click 02. Bom, na sequência a gente precisa, obviamente, declarar aqui as variáveis que vão representar cada um dos estados da nossa máquina de estados finitos. Então aqui eu tenho o estado A desarmado, A armado e A disparado, né? São as 3 variáveis que a gente precisa declarar no nosso código. Além, é claro, né, nós vamos precisar declarar a variável de habilitação do alarme. Então, como essa variável é uma variável que vai aparecer na nossa IHM, é importante que ela seja uma variável do tipo M, né? Essa variável do tipo M ela pode ser apresentada na IHM. Então aqui nós temos a declaração, né, da variável habilitado, né, que é o alarme habilitado. Essa variável aqui do alarme habilitado vai ser a memória M07, que é a próxima memória livre do nosso sistema. E por último, a gente precisa criar um data register, né, para armazenar o nível alarmante, né? Nós vamos vir aqui, data register, a gente vai colocar o NA, aqui, nível alarmante. Da mesma forma, a gente precisa de um contador relacionado ao nível alarmante.
A gente precisa ter um contador relacionado aqui. Agora a gente vai realizar a modelagem, fazer o código, né? Que a gente precisa para o controle da máquina de estados finitos. Bom, até aqui a gente tem aqui a máquina da parte de ajustes. Nós temos aqui a máquina do controlador on-off, a máquina de controle do motor, a máquina de controle da válvula. Então, na sequência que a gente tem a atualização das saídas, nós vamos aqui, antes da atualização das saídas, nós vamos colocar aqui a nossa máquina de estados do alarme. Primeira coisa que a gente tem que declarar é a inicialização do alarme. Então, a gente vai precisar ver aqui, deixa eu deixar disponível as memórias, né? O nosso alarme ele tem que iniciar no estado desarmado, então nossa memória é M31. Nossa memória M31 aqui, ela vai ativar o estado desarmado, que é a N09, né? Então a gente começa no estado desarmado. Muito bem. Então, estando no estado desarmado, a gente vai ter uma transição aqui para o estado armado. Estado desarmado para o estado armado. Uma bobina reset, uma bobina set. Um contato do N0F aqui. Perfeito. Então nós temos aqui a nossa primeira transição, essa daqui. Essa transição vai acontecer quando a AB for verdade. A AB, alarme habilitado, é a memória M07. Então vou pôr aqui M07. Vou copiar, vou colar aqui para fazer a próxima transição. Então a primeira transição está feita. A segunda transição a gente vai colocar essa daqui, alarme armado. Então a gente precisa ter o alarme armado nessa posição e o desarmado aqui. Isso vai acontecer quando o M07 for falso, né? Então a gente configura esse contato como fechado. Esse estado aqui e essa transição e essa já foram desenvolvidas. Agora a gente precisa desenvolver as outras. Bom, eu vou desenvolver a transição do alarme disparado aqui. Que ela tá uma transição fácil de fazer, né? Do alarme disparado vai para o alarme desarmado. Alarme disparado vai para o alarme desarmado. Então deixa eu fazer os ajustes aqui. ADs, ARM e aqui ADIS e ADs, né? Essa transição ela vai ocorrer quando a AB for falso. Já está aqui, então está perfeito. Agora a gente precisa desenvolver a expressão relacional, né, que vai causar o disparo do alarme. Essa expressão ela tem que ser feita com uma operação G. Então eu vou pegar uma operação G livre aqui. Vamos ver qual que é a próxima operação G livre. É a G05. Vou colocar aqui um G05. Vou dar OK. Vamos consultar aqui se G05 ele vai representar N, que é maior que NA. Só que tem um problema, né? Sabe que a gente não faz operações maior, a gente faz operação menor ou igual e maior ou igual. Então a gente vai precisar configurar esse G05 como menor ou igual, e aí utilizar a variável do G05
negada, né, barrada. Porque n menor ou igual a NA é o contrário de n maior que NA, correto? Então, vamos deixar essa operação relacional sendo executada o tempo todo, em tempo de execução. E agora a gente vai criar essa transição aqui do alarme armado para o alarme disparado. Vou copiar esse trecho. E eu não posso esquecer, né, quais são as variáveis envolvidas aqui. No nosso caso, é n maior que NA, né? Vamos ver quais são os data registers envolvidos. N, que é o DR01, então eu entro aqui e configuro. Lembrando, como é n maior, então eu tenho que usar a operação menor ou igual, para depois barrar ela, né, para virar maior. Então eu vou colocar aqui o DR01 e o NA, que é o DR05. Então vai ficar DR01, que é o N, é menor ou igual a NA, que é o DR05. Só que isso aqui é a negação desta. Então a gente vai usar o contato fechado do G05 na linha de baixo. Então a gente coloca o contato fechado aqui do G05, que é N maior que NA, perfeito? Então a gente está no estado armado, a gente vai ir para o estado disparado. Sai do estado armado, a gente foi para o estado disparado. Com isso a gente conclui a nossa máquina de estados finitos. Se qualquer outra máquina só mudar essa operação, então a gente só teria que ter uma cópia disso daqui, né, com memórias que vão representar o A desarmado 1, A armado 1, A disparado 1, e para o segundo alarme, A desarmado 2, A armado 2, A disparado 2 e assim sucessivamente. A estrutura é a mesma, o que vai mudar são as variáveis, né? Ao invés de usar G05, usar um G06, que representaria outra condição do segundo alarme, do terceiro e assim sucessivamente. Muito bem, com isso a gente conclui a transcrição dessa máquina de estados do mapa para ladder, né? Agora nós temos que tratar da modificação, né, da adição das telas do alarme. O nosso projeto anterior tinha apenas 4 telas, né? A gente navegava por essas telas, avançando, pressionando a seta para baixo da IHM, pulsos de seta para baixo, né? Então, você estava na tela H01, seta para baixo, você vai para H02, seta para baixo para H03, até H04. E o recuo, né, o retorno para as telas anteriores é seta para cima, Z1, né? Bordas de Z1. Apertou Z1, H03, H02, H01, perfeito? Então a navegação das telas era assim, simples, né? Agora a gente tem que criar a navegação do alarme. Então no alarme a gente vai ter uma tela adicional, que vai ser responsável pelo ajuste da habilitação do alarme, e uma tela que vai ser responsável pelo ajuste do nível do alarme. E por último, a tela que mostra que o alarme está disparado, né? A gente precisa adicionar 3 telas. As 3 telas foram colocadas aqui. E a estrutura é essa daqui, vamos entender? Na tela H05 a gente vai ajustar a habilitação. Então se a gente estiver na última tela, navega tentando ir para uma próxima tela, a gente vai para a tela do ajuste da habilitação do alarme. Se a gente está na tela de habilitação do alarme e a gente avança mais uma tela, a gente vai para a tela de ajuste do nível do alarme. Perfeito? E a gente consegue recuar para as telas anteriores, né? Então a gente chegou na última tela, a gente consegue habilitar ou desabilitar o alarme. Avançou essa tela, a gente vai para a tela onde a gente ajusta o nível do alarme. Esse ajuste do nível do alarme, ele poderia ser uma tela que está habilitada somente se o sujeito na tela anterior habilitou o alarme, né? Poderia ser feito assim. Para isso a gente teria que incluir aqui uma operação E com a variável A
habilitado, né? Se estiver habilitado o alarme e o cara pressionou o botão Z3, avança para a tela onde a gente configura o nível do alarme. Se não, ele não vai avançar, né? Então poderia ser feito assim. Bom, nem sempre isso é necessário, né? Dá a opção para o sujeito habilitar passar para essa tela apenas quando o habilitado está ativo, é uma condição apenas de navegação, né, para evitar que o cara perca tempo indo para essa tela. Né? Mas não é estritamente necessária. Né? Ele pode configurar o alarme, mesmo o alarme estando desabilitado, né? Como um rádio relógio. Aí os recuos acontecem aqui normalmente de uma tela para outra. Né? Agora a gente tem uma exceção que é a tela do disparo do alarme. Essa tela ela tem um desvio de fluxo total para ela, né? Então o que é um desvio de fluxo total? Não importa em que tela eu esteja, eu vou desviar para a tela H07, que é a tela do disparo do alarme. Esse desvio de fluxo total, ele vai acontecer com uma exceção. Só tem uma exceção nesse fluxo total. Ou seja, se fosse um fluxo sem exceção, um desvio de fluxo total sem exceção, não importa em que tela esteja, ele iria para H07. Mas como ele tem uma única exceção, a gente tem que deixar ressalvado aqui. Qual que é a única exceção? Bom, a exceção é a tela H05. O desvio da tela H05 para a tela H07, ele vai acontecer também, né? Só que ele acontece com uma condição especial. Quando o alarme dispara, a gente só sai da tela H05 e vai para a tela H07 numa borda de subida do disparo. Então, quando acontece uma borda de subida do disparo, é que a gente vai, e a gente está na tela H05, é que a gente vai para H07. Então, teoricamente, a gente poderia estar aqui na tela H01, ou na tela H02, ou H03, ou H04, ou H06, ou a gente está na tela H05, mas é uma borda do disparo do alarme que causa a transição. Então, se eu tiver em qualquer tela, aconteceu o disparo do alarme, o estado é verdade, te sai de qualquer uma dessas telas e vai para a tela H07. Com exceção da H05, que só causa essa transição na borda de subida do alarme. Né? Ou seja, quando o alarme é imediatamente disparado. Então agora a gente vai programar essa estrutura que é uma estrutura faltante, né? A gente precisa programar essas transições aqui, essas 4 transições, e essa transição aqui, que é a desvio de fluxo total da nossa máquina. Bom, agora que a gente tem a nossa configuração aqui da nossa máquina de estados do controle das telas, a gente vai fazer as modificações necessárias, né? Nós vamos incluir essas 4 transições aqui na máquina das telas. Então a gente vai até a máquina das telas, vamos incluir as 4 transições, que é essa transição aqui. Vamos copiar o código que a gente já tem, sentar aqui o Enter, sai da H04, vai para H05, sai da H05, vai para H06. Então, fizemos essa transição. Agora a gente vai fazer a transição de retorno, né? Transição de retorno tá na tela H05, vai para H04, tá na tela
H06 vai para H05. Muito bem. Então, essas transições aqui são as transições que faltavam. Foram adicionadas, né? Essas 4. Agora a gente vai construir a transição que sai da tela de qualquer tela e vai para a tela H07. Então essa transição ela é diferente das outras, que só avançam telas e recuam as telas, né? Vou incluir aqui os estados que estão faltando, né? N0, copiar essa. Coloquei a tela H05, agora a tela H06. E obviamente eu vou colocar H07, porque essa é a atualização das telas, né? São das telas. Perfeito. Então agora eu vou colocar o desvio de fluxo total. A gente está aqui com os avanços de telas, os recuos, e agora a gente vai programar o desvio total. Bom, no desvio total, como eu falei, a gente pode estar em qualquer tela, com exceção da H05, que é numa borda da H05, que a gente uma borda do disparo que a gente sai da H05. E aí a gente tem que criar uma transição de H07, que é quando a gente está na tela do disparo, se a gente pressionar uma tecla para desarmar o alarme. Então, aqui a gente tem que ter uma transição para a tela que a gente configurou o alarme, que liga ou desliga o alarme, certo? A tecla de retorno, a gente vai poder escolher qualquer tecla. A gente sai da tela do alarme e vai para a tela de ligar ou desligar o alarme, né? Tela do alarme disparado. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, a tecla Z2, uma borda. Vamos colocar a tecla Z2, pronto. Tecla Z2, quando ocorre uma borda dela, a gente sai da tela H07 e vai para a tela H05. Tá? Não necessariamente precisaria ser uma borda, né, nesse caso aí, mas eu quis colocar uma borda, né? Mas não necessariamente precisava ser. Pode ser sem borda também nesse caso. Tanto faz, né? Bom, como que a gente vai trabalhar então agora para fazer o desvio de fluxo total? Então, a gente vai precisar aqui, obviamente, vou copiar aqui um trecho, vou copiar um trecho que tenha até a transição de tela H01. Vou colocar ela separada das outras. Então isso acontece quando ocorre a disparada. Então, estado A disparada é o N11, já vou colocar ele aqui. E aí a gente vai ter as transições de tela. Bom, se eu tiver na H01 ou na H02, né? Então vou colocar aqui uma cópia do H02, copiar isso aqui. Vou tirar esse contato e vamos colocar o H02 aqui. Se eu tiver na H01 ou na H02, vou copiar também, ou na H03, ou na H04, ou na H06, e acontecer de ser uma borda, né? Uma borda de disparo do alarme, e eu estiver na H05. Então, como nesse caso é uma borda de disparo, então eu vou colocar o ADISP aqui com uma borda. Aconteceu uma borda de disparo do ADISP. Muito bem. Isso vai forçar o meu sistema, né, a permanecer na tela H07. Então, se eu estiver nessa tela, ou nessa, ou nessa, ou nessa, ou nessa, ou for uma borda
uma borda e aconteceu disparo, né? Se eu tiver em qualquer tela e aconteceu disparo, ou aconteceu uma borda do disparo, eu vou para a tela H07. Então eu vou para a tela H07. Se eu tiver aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou for uma borda do ADSP, eu vou para a tela H07. Então aqui eu tenho que colocar a tela H07 e ela tem que ser uma bobina 7. Com isso, sempre que eu quiser pular, né, para a tela do alarme, quando um alarme for disparado, eu sempre vou ter essa estrutura. Todas as telas, com exceção da tela onde eu habilito ou desabilito o alarme. A gente vai sempre ter essa estrutura assim, ó. Bobinas reset de todas as telas, com exceção da bobina que vai para o desvio da tela do alarme, né? Chaves, né, de todas as outras bobinas, perceba. Só que na tela onde eu tenho o ajuste habilitação do alarme, eu coloco um pulso da borda. Então aqui na minha expressão seria H01 ou H02 ou H03 ou H06, né? E a DISP. Isso aqui. E a DISP. Ou H05 e a DISP borda. Então, se eu tiver em qualquer uma dessas telas, né? E o alarme disparou, ou tiver na tela H05 e o alarme teve uma borda, né? Então ele desvia para a tela H07. Essa daqui é literalmente a condição que faz a coisa acontecer, né? É o desvio de fluxo total. Sai de todas as telas e vai para a tela H07. Bom, com isso a gente programou a máquina de estados que vai controlar as telas. Agora a gente vai programar, desenhar essas telas. Bom, para a gente desenhar as telas que faltam, a gente tem que lembrar que nós vamos precisar do nosso nível, né? Nível do alarme, criar uma tela que vai configurar o nível do alarme e uma tela que vai configurar o nosso alarme habilitado. Então, a M07 é o alarme habilitado. Vamos começar por essa tela. Bom, eu clico aqui nas opções de criação de tela, H02, 3, 4. A próxima tela é a tela do alarme. Então, vou pôr aqui alarme. Eu vou dar um nome aqui, vou denominar como AB, de habilitado. E vou colocar a variável M07. Esse alarme ele pode estar ativo ou desativado. E a gente pode voltar, obviamente, para a tela anterior ou avançar para a tela que vai ajustar o nível do alarme. Eu já vou colocar aqui o nível do alarme. Como eu não me recordo qual é o data register do nível do alarme, eu vou vir aqui, tem um OK, vou vir aqui, vou ver o data register 5. Então vou aqui na tela H05, vou colocar o data register 5 aqui. É ml, a unidade de medida. E eu vou reproduzir na tela H06, só que agora a tela H06 vai ser o ajuste do nível do alarme, né? Vou chamar de NAlarme, tá bom, vou chamar NAL. Vou vir nessa tela, vou reproduzir a tela anterior. Aqui alarme.
aqui o AB, que é o M07. E embaixo é o nível do alarme, que é o DR05. Unidade de medida é mililitros. E esse vai ser essa vai ser a variável que vai poder ser ajustada. Dessa tela a gente não tem nenhuma outra transição, como a gente pode consultar aqui. Não tem nenhuma outra transição, um avanço da tela H06. Então a gente não coloca seta para baixo. Na tela H05 a gente pode voltar. E aqui a gente pode avançar para verificar o nosso alarme. O ajuste do nosso alarme vai acontecer aqui. Certo? Na tela H04 vai para a tela H05, onde a gente habilita o alarme. Na H06 a gente vai ajustar o alarme. Perfeito. Coisa importante, né? Que nesse caso aqui a gente teria também a nossa tela H07. Eu posso vir aqui e escrever alarme. E aqui, sei lá, disparado, por exemplo. E um ponto de interrogação. Para sair da tela, vou colocar aqui um botão virtual. Vou chamar esse botão de Exit. Pronto. Que no nosso caso vai ser Z2, seta para esquerda. Então, se o alarme estiver nessa tela, a gente vai poder sair dessa tela, pressionando Z2. Então agora a gente tem a tela, né, do alarme, a gente pode salvar o código. Vamos verificar isso acontecendo, né? Eu vou dar um run, vou dar um pulso em M31, eu vou verificar que eu consigo navegar. Seta para baixo, seta para baixo, seta para baixo, seta para baixo. Bom, da tela foi seta para baixo novamente. Muito bem, para baixo, mas não tem nenhum avanço. Recuar. O recuo funcionou mais uma vez. O recuo funcionou. Então, nossas telas estão funcionando, né? O que a gente vai fazer agora é uma alteração na nossa máquina na parte de ajustes das variáveis, né? Setor de código, onde a gente tem o ajuste das variáveis, que é esse setor aqui, setor de ajuste das variáveis. A gente vai fazer uma pequena modificação nele aqui agora, acrescentando obviamente o NAB, o AAB, desculpa, a variável que habilita, né, para a gente poder ajustar ela, né, uma memória M, e obviamente a parte do sistema para o ajuste da variável do nível do alarme. Agora nós vamos acrescentar então as funcionalidades para serem ajustadas, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é, na nossa tela H05, a gente vai poder habilitar ou desabilitar o nosso alarme. Então, a gente vai ter que vir aqui na seção de ajustes, né, e fazer essa breve modificação. Então, a gente vai colocar aqui uma bobina toggle da nossa variável de habilitação, que é a M07. Então, vou colocar a bobina M07 aqui, uma bobina M07 do tipo toggle. Essa bobina ela vai ser habilitada em qual tela? Na tela H05. Eu vou controlar, ajustar ela na tela H05. Então, na tela H05 eu vou poder ajustar. Eu vou fazer esse ajuste, obviamente. A gente vai colocar sempre nos ajustes de alarme
nas habilitações de alarme, a gente sempre vai colocar bordas de subida das teclas Z, Z2 e Z4. Então é sempre por bordas de subida. Isso é muito importante. É para habilitar o toggle. Então aqui a gente vai conseguir habilitar ou desabilitar o alarme na tela que habilita e desabilita o alarme. Legal. O que falta agora? Na tela H06 a gente vai poder ajustar o nível do alarme. Bom, então a gente vai precisar de um quarto contador, que vai ser o contador responsável pelo ajuste do nível, que é o C04. Isso vai acontecer na tela H06. Como a gente quer que o ajuste possa ser feito de forma rápida também, vamos usar a mesma estrutura aqui com o T2, que ele faz os pulsos rápidos aqui no nosso contador. Então a gente tem agora o ajuste do alarme. O nosso ajuste de nível do alarme, ele é um ajuste que ele é realizado com base no nível máximo que a gente ajusta, né? Não faz sentido a gente ter um alarme que ocorre antes, né, que o nível vai ser disparado antes do nível máximo de controle. Não faz sentido, né? Então a gente, no nosso nível máximo de controle, a gente tem, obviamente, o nosso maior valor de nível possível no sistema. Mas eventualmente ele pode estar acima ou abaixo, né? Muito acima ou muito abaixo. Então o que a gente faz? A gente pode estabelecer que o nosso nível mínimo para o nosso alarme é o nível máximo do sistema. Então, como que a gente faz isso? Bem, em primeiro lugar, a gente vai precisar verificar qual é o data register do nível do alarme, é o DR05. Então a gente vai vir aqui, nós vamos colocar o DR05. E como o DR05 ele tem um nível mínimo, nós vamos partir do nível máximo, né? Então vamos usar um AS, um somador, para isso. O próximo somador livre é o S4. Então a gente vai partir do nosso nível máximo. Bom, o nosso nível máximo é o data register 3. Então a gente vai partir do data register 3. Ele vai definir qual que é o menor nível do alarme que a gente pode ter. O menor nível, né? Qualquer coisa acima do nível máximo, o alarme tem que ser disparado. Então o menor nível de alarme é o nível máximo, que é o nível que a gente do sistema de controle. Então eu coloquei o DR03 aqui. E a partir do meu daquele valor eu vou somar os incrementos aqui do meu contador. Então eu vou vir aqui, vou usar o C04. Então, por exemplo, se o nível máximo for 10 e o C04 é 0, 10 mais 0 vai ser 10. Esse daí vai ser o valor previamente ajustado no alarme, o nível máximo. Qualquer valor acima disso, o alarme vai disparar. Aí, o sujeito ele vai poder ajustar esse valor, né? O menor valor, obviamente, é quando o C04 é 0 e a gente tem o nível máximo, né? Então, se o nível máximo for 10, o nível máximo vai ser, o nível de alarme vai ser 10. Se acontecer de ter um nível igual a 11, o alarme dispara. Perfeito? Se ele estiver armado. Agora vamos supor que no C04 eu dou 10 pulsos. E o meu alarme, o meu nível máximo é 10. Então, se eu tenho 10 pulsos aqui, 10 mais 10 dá 20. Então, quando o nível do meu alarme vai ser 20. Né? Então, eu sempre vou ter no mínimo o valor do nível máximo. E aí o meu C04 vai poder dizer para mim quanto a mais a partir do nível máximo eu vou ter. Eu coloquei aqui o AS04, vou ligar a bobina. E aqui no meu C04 eu não posso esquecer de habilitar Z02 como sendo o decremento.
e escolher um modo de contagem aqui. Vou escolher um modo sem ultrapassagem de valor. Vou colocar aqui um máximo possível para o meu sistema. Vou colocar um alarme, pode ser disparado no máximo com até 1 litro acima. Qualquer coisa com 1 litro acima, o cara tentar entrar com esse valor no sistema não vai poder, né? Vou dar OK. Então o cara pode ajustar até 1 litro acima do nível máximo, né? Um alarme. Agora, se eu não quiser ter essa operação, né, essa função de limitar, eu venho aqui e escolho um modo de contagem sem ultrapassagem. Por exemplo, o modo 4. Ele permite ultrapassagem, na verdade, né? Com ultrapassagem. Sem ultrapassagem, ele vai limitar o valor no máximo do que eu colocar aqui, 1 litro acima, por exemplo. Lembrando que é sempre uma quantidade acima do máximo, né? Do jeito que eu estou configurando aqui as minhas variáveis. Com isso, a gente acabou de programar a parte de ajustes do alarme, né? Então, nesse momento, a gente já tem a parte de ajustes pronta. O que a gente vai fazer agora é a preparação do código para o alarme poder evitar que aconteça transições na minha máquina de estado e fazer com que o meu alarme coloque todas as máquinas de estado num estado seguro. E fazer com que o meu alarme também desabilite todas as saídas, né? Agora que nós temos uma máquina de estados que controla o alarme, dispara o alarme, enfim, nós vamos usar o estado do alarme disparado para conter o nosso controle principal, né? Por exemplo, a gente tem aqui um controle principal, a gente tem 3 máquinas de estados do controle principal, uma controla a bomba, a outra controla a válvula e o controlador on-off do sistema. No controlador on-off, um estado que ele é seguro é o estado E0, que não liga ninguém, né? No controlador do motor, o estado seguro é o M-off, da válvula é o V-off. Ou poderia ser válvula aberta também, retirando todo o líquido do reservatório. Bom, se o nosso controle realizar, o nosso alarme realizar a troca de estado aqui nessas máquinas, a gente teria que incluir a variável ADISP nas transições de cada uma das máquinas, né? Forçando que as transições aconteçam caso a ADISP seja verdade ou a ADISP seja falso, né? Por exemplo, a bomba só ligaria se acontecer E2 e a DISP não é verdade, por exemplo. E a bomba desligaria se acontecesse qualquer uma dessas situações ou a DISP é verdade. Então, se a DISP for falso, ela pode ligar. Se a DISP for verdade, ela tem que desligar. E esse tipo de amarração a gente teria que fazer em todas as transições, né? Isso evitaria que a bomba ligasse e evitaria que a bomba estando ligada permanecesse ligada, né? Ela desliga quando ocorre de a DISP ser verdade. Então todas essas modificações deveriam ser feitas. Por exemplo, se eu estiver no estado E0, eu só saio para o E1 se isso for verdade e a DISP for falso, né? O alarme não estiver disparado. E assim sucessivamente. Eu só saio do estado E0 se o ADISP for falso. E eu volto para o estado E0, né, em qualquer estado que eu esteja, eu vou incluir o ADISP verdade quando acontecer isso. Ou a ADISP for verdade, eu vou para o estado E0. Esse tipo de ação é importante, né?
se for necessário colocar as máquinas de estado em condições seguras, né? Em condições mais seguras. Então, por exemplo, colocar a máquina de estado de controle numa condição segura de controle, a máquina de estado da bomba numa condição segura aqui de ativação da bomba, né? Mesma coisa da válvula. Então a gente teria que incluir, né, em todas as transições a variável ADISP, todas elas, todas. Nenhuma das transições ficaria a par. Se for necessário, obviamente, colocar as máquinas de estado num estado seguro. Agora, no nosso código, além de fazer isso, uma outra opção seria a gente utilizar a variável ADISP na saída do sistema, sem controlar as máquinas de estado. Fazendo assim, a máquina de estado ela vai permanecer no último estado que ela estava funcionando. Então, uma opção seria usar a variável ADISP na saída. A outra opção seria usar a variável ADISP na saída e para causar uma transição de estado nas máquinas de estado que controlam o sistema, né? Que fazem o sistema funcionar. No caso, a máquina de controle on-off da bomba e da válvula, que são o controle do sistema do nível, controle de nível e as ativações das saídas. Bom, então tem duas abordagens, né? Mais uma vez, uma abordagem seria desligar, usar a variável ADISP diretamente nas saídas, para desligar as saídas. A outra abordagem seria usar também a variável ADISP diretamente nas saídas e causar transições em cada uma das máquinas. Então são duas abordagens. Uma só mexe na saída, a outra mexe na saída e reposiciona as máquinas em estados seguros. E não permite transições no caso do alarme estar disparado, né? Como que a gente faz isso? Não permitir transição se o alarme estiver disparado. Em todas as transições que saem do estado seguro, a gente usa a variável ADISP negada, né? Uma multiplicação. Se acontecer isso e não acontecer de estar disparado, a transição ocorre. Então, isso é muito importante a gente saber que existe essa opção, né? E assim determinar estados seguros aqui para as nossas máquinas de estado. Outra opção seria criar para cada máquina um estado de emergência. Então, eu colocaria aqui, por exemplo, emergência, emergência, V emergência, um estado de emergência. Ou seja, não importa em que estado esteja, se acontecer a DISP, vai para o estado de emergência. Então, aconteceu a DISP, desvio total. Aconteceu a DISP, aconteceu a DISP, desvio total aqui para esse e a mesma coisa nesse caso aqui, né? Seria possível. E aí, quando o ADISP desativar, vai para o estado seguro. Quando não for ADISP e está nesse estado, volta para o estado seguro. Também é possível acrescentar esses estados em cada uma das máquinas, né? Um estado de emergência, que é o estado relacionado ao alarme. E aí a gente seguiria com a estrutura de código de desvio total para o estado de alarme de cada uma das máquinas, né? Poderia então criar um estado de alarme para cada uma das máquinas. Então, quais são as abordagens, né? Então a gente tem agora uma terceira abordagem. Primeira abordagem, ADISP nas saídas. Segunda abordagem, ADISP controlando as saídas, né, desativando as saídas, e
reposição das máquinas, reposicionando a máquina. Terceiro estado, ADISP na saída, terceiro tipo de abordagem, e reposição, e adição de estado de emergência. E reposição. Então, adicionar um estado de emergência, né, em cada uma das máquinas, e reposição para o estado de emergência, e do estado de emergência para um estado seguro, né? Então, aquilo que eu acabei de falar. Colocar um estado de emergência aqui. Quando acontece de estar em qualquer um dos estados, aconteceu do alarme disparar, não importa que estado esteja, vem para o estado de emergência, e do estado de emergência uma transição para o estado seguro. É assim que ocorre quando o ADISP ele é falso, ou seja, quando a gente desarma o alarme, quando o alarme volta a sair da condição de emergência, né? Então são 3 abordagens. Todas as abordagens apontam para a saída, né? No nosso caso, no nosso código, eu vou usar só a primeira abordagem. Se fosse para usar a segunda abordagem, incluiria só modificações no código que já estão pronto, que já está pronto, acrescentando aqui nas transições o ADISP, né? Impedindo transições e causando novas transições. Impedindo transições quando ele é falso, né? Quando ele é verdade, impedindo transições quando ele é verdade, desculpa. E causando transições quando ele for verdade, né? Ele vai impedir algumas transições e causar algumas transições para o estado seguro. E a última abordagem seria uma abordagem mais aditiva, onde você acrescenta coisas, né? Aqui a segunda abordagem a gente modifica coisas, né? Coisas que já existem no código. E na terceira abordagem a gente acrescenta coisas. Acrescentar coisas, vamos assim dizer, é mais fácil para retirar depois, né? Dá mais trabalho acrescentar, mas é mais fácil para retirar. Então, se durante a produção seu cliente eventualmente não quiser o alarme, você pode simplesmente desabilitar aquele trecho do código, né, que você acabou de adicionar. A abordagem 3, ela é a abordagem mais sofisticada, então. Ela é a abordagem mais sofisticada porque permite a desativação de trechos de código que foram adicionados, né? Ele permite a desativação de trechos de código. A abordagem 2 é uma abordagem menos trabalhosa do que a 3, mas se for necessário reverter as modificações, acho que é mais conveniente manter uma versão antiga do código. E a abordagem, uma abordagem simplista, né? Ela é uma abordagem que não memoriza os estados de funcionamento da máquina, né? Tal como a 2. A 2 ela reposiciona, né? Na verdade, a 1 ela memoriza, né? Ou seja, depois que o alarme ele é desativado, a máquina volta a funcionar, a máquina volta a funcionar no último estado, tá? E as transições ainda continuam acontecendo aqui, porque a gente só atua diretamente nas saídas. Então, mais uma vez, a abordagem 3 é uma abordagem aditiva de código. Essa abordagem permite você desativar o trecho do código que foi implementado, adicionado. Na abordagem 2, seria interessante você guardar uma versão do código sem o alarme. Caso isso agregue valor ao seu produto, é melhor guardar uma versão antiga do código sem a adição do alarme, né? Porque vai dar muito trabalho reverter as modificações. E na abordagem 1, é uma abordagem muito simplista, todas incluem a modificação da saída, né? Todas. Só que nessa abordagem aqui, quando o alarme ele é desativado, o último estado ativo permanece no sistema e as máquinas de controle continuam ainda atuando
independentemente se o alarme está ativado ou não, causando transições aqui. Então é meio complicado esse estado, porque quando você retorna, né, do alarme, se durante o processo de você ajustar lá, verificar o que causou o alarme no sistema, você não observar em que estado a máquina se encontra, ela pode já começar ligando uma bomba, enfim, ligando uma válvula, ou pode ter causado uma transição que você não prevê em que estado a máquina se encontra, e aí se torna um pouco mais difícil de você reposicionar o sistema num estado inicial aqui, né? Estado ser previsível, né? Não tem nenhuma previsão a primeira abordagem. Bom, a gente vai atuar na primeira abordagem, tá? A última abordagem eu deixo para que vocês implementem por conta, caso vocês queiram, ou me procurem, né? Bom, vamos lá trabalhar na primeira abordagem. Na primeira abordagem, então, a gente vai atuar diretamente na saída. Consiste em vir aqui na seção de código que controla a saída. Nós vamos adicionar aqui a variável não adisp. N11, vamos colocar não adisp aqui. Não N11. Se não acontecer N11, a saída opera normalmente. Bom, eu acho que eu vou rever a possibilidade aqui e vou mostrar só como ficaria uma adição, né, de um estado aqui de emergência em uma das máquinas. Vamos pegar aqui a máquina da bomba, por exemplo, do motor, só para caso vocês queiram fazer, não haver dúvidas, né? A abordagem aditiva então seria acrescentar um estado de emergência. Então eu tenho o M-OFF, V-OFF, V-ON. O estado de emergência seria interessante, né? Criar uma variável M, porque se for necessário colocar na memória, na tela da IHM, aí seria uma opção mostrar ele como mostrando que o dispositivo que a máquina está no estado, né, de alarme. Então no meu caso eu vou fazer para a bomba, então vou chamar de MAL o estado. Lembrando qual era a memória, M08. Então eu vou fazer um desvio total. Então eu tenho N4 e N5. Coloco o N4 aqui, reset, um contato de N4, copiar esse trecho, vou colocar também o N5, e como é um desvio total, vou colocar aqui o meu M8, só que nesse caso a bobina do tipo 7. Então se acontecer a DISP no nosso caso, alarme disparado, é a bobina N11, então se acontecer N11, não importa que estado esteja, vai para o motor alarme. Aí nesse estado, obviamente, a bomba vai estar desligada, porque não vai ser nem M-ON, nem V-ON, né? Então, se fosse necessário desabilitar o alarme, né? O que eu faria nesse caso? Eu viria aqui simplesmente iria deletar essa linha, né? E aí gravaria o código sem essa linha. Se eu quisesse habilitar novamente, eu colocaria essa linha. Eu acho até que essa é uma versão mais... a gente usa mais linhas, né? Como pode ver. Ela é uma versão melhor do que a versão 2, né? Que é a versão modificando o código. E aí, obviamente, eu teria uma transição do MAL para o estado inicial, que no meu caso aqui é o M-OFF, né? Então poderia ter mais uma transição aqui. Copiar. E essa transição aconteceria se eu estiver no MAL, que é o M8. Contato M8. Se eu estiver no MAL, saio do MAL e vou para o M-OFF, que é o N4.
Então, se eu desabilitar o alarme, saiu da condição de alarme, se tiver no estado alarme, ele vai para o M4. Né? Com isso aqui, a gente sabe que se eu quiser tirar o alarme, é bem simples. É só vir aqui, ou deleto, ou abro esse contato, abro essa linha. E aí o alarme, a função de alarme não está mais operando no sistema. Né? Aí eu faria a mesma coisa, obviamente, aqui para a máquina da válvula. Eu acho melhor mostrar. Vou colocar aqui para a válvula VA. Vou colocar também para o controle on-off. On-off. Alarme. Então, vou vir aqui para a válvula. Vamos fazer para a válvula também. Como é fácil, vamos fazer. Acho que ia aumentar muito aqui o conteúdo da aula, mas acho que é importante. Então eu tenho o do N6 e o N7. Vou colocar aqui N6, reset, N6, fazer um desvio total aqui, né? E aqui, como é a da válvula, é o M9, a bobina. Lembrando, eu poderia agora usar essas memórias aqui, né, para mostrar que ocorreu a desabilitação das saídas, né? É o M9, perfeito, deixar assim. Aí eu coloco o DISP aqui, a DISP N11. Se eu tivesse mais de um alarme, eu colocaria todos os alarmes em paralelo, né? E obviamente o trecho que vai do ADISP, né? Que vai sair do M9 e vai obviamente para o estado off, que é o N6. Isso acontece quando for não a DISP. E eu faria a mesma coisa agora aqui com a minha máquina que controla o motor, né? Com o motor, e faria a mesma coisa aqui com a minha máquina que controla faz o controle on-off, né? Colocaria essa máquina, faria um desvio total, lembrando que essa outra máquina aqui ela já tem mais estados, né? Ela tem 3 estados, então sairia desses 3 estados, iria para um estado de alarme, né? Do on-off 4. Vou fazer o desvio total desse também para vocês verem. Ficaria assim, né? N1, reset, N1. Isso aconteceria com o M11, N11, desculpa. Sai desses e vai para o estado de alarme do controle on-off, que é o MA. Aí obviamente sai do MA e vai para o estado 0 caso reponha sai do MA e vai para o estado 0 caso o ADISP seja desativado. Então aqui eu causaria o desvio total das máquinas, né? Ó. Isso aqui é o trecho adicionado, é mais fácil depois, né, para a gente poder desabilitar, né, se for necessário. Se eu fosse modificar o código, eu tenho mais trabalho para isso, né? Então, e incluo também essa alteração na saída. Bom, eu falei que eu não ia fazer, acabei fazendo, né? Adicionando. Então, isso aqui causa desvio total, então não importa em que estado minha máquina de estados esteja,
ela vai ser totalmente reorientada pro estado de alarme, né? Totalmente reorientada. E aí do estado de alarme, quando ela sai do estado de alarme, ela vai novamente pro estado zero. Bom, com isso a gente concluiu a modificação do código, né? Usei a abordagem aditiva, que eu acho que é a melhor abordagem, porque se tem espaço na memória do CLP, né? Tem muitas linhas aqui ainda, perceba. Então acho que é melhor usar a abordagem aditiva, porque no futuro, caso o seu cliente queira tirar o alarme, enfim, ou queira vender o produto com preço inferior e o alarme ele é algo que acrescenta valor ao produto, então a gente pode retirar para vender versões menos sofisticadas, né? Então essa foi a abordagem aditiva. Então na abordagem aditiva, só recapitulando, a gente acrescenta estados, né? A gente coloca um estado aqui, o estado do alarme, um desvio total para ele, que acontece quando ocorre um disparo. E aí a gente coloca quando o disparo ele é retirado, a gente coloca a reorientação da máquina. E com isso a gente evita ter que fazer modificações nessas transições aqui. Caso não seja mais necessário o alarme, o que a gente faz? Só apagar, né? A gente apaga ou desabilita, né? A gente desabilita, tira a transição, né? Ele nunca vai cair nesse estado. Tirar a transição é equivalente a ir nesse trecho de código aqui, né? Só precisa vir aqui no trecho de código, nesse trecho aqui, que causa o desvio total, só vir aqui e deletar essa linha. Já vai desabilitar todo o código. Nem precisa retirar este, né? Por que não precisa retirar este? Porque se ele nunca vai cair no MAL, então não tem problema, pode deixar aí o código que não vai haver problema no futuro, né? Porque nunca vai cair no MAL, então esse trecho nunca vai ser executado. Agora, se eu manter, então quando acontecer um disparo do alarme, a nossa máquina vai para um estado de alarme, tudo bem? A gente pode testar isso agora, para verificar funcionando. Bom, antes de fazer o teste, né, ficou faltando uma modificaçãozinha aqui no nosso código, aqui no nosso NA, que é o nível do alarme, né? A gente primeiro precisa, a gente sabe que a gente está somando aqui o valor máximo mais o contador do alarme, né, correspondente ao alarme. A gente tem que atribuir o valor de AS4, né, do somador, aqui ao data register correspondente. Isso não foi feito, faltando. Mais uma coisa antes de iniciarmos, né, os testes, é que ficou faltando também uma transição aqui da nossa IHM, né, que é a transição, a gente fez a transição total, mas não fez a transição de H7 para H5. Pode observar que tem a transição total aqui, mas não tem na sequência a transição de H7 para H5. Então a gente vai fazer isso agora, né? Isso vai acontecer com o nosso Z2. Então eu vou vir aqui, vou copiar uma transição que eu tenho aqui. Vou fazer uma modificação, né, do código. Isso vai acontecer quando eu pressiono o Z2. Z2 é a minha bobina M4, que é a seta para a esquerda. Então se eu tiver na H7, que é o NE, saio da H7 e vou para H5, que é o meu NC. Então, bobina reset aqui, bobina 7. Perfeito, essa modificação fazia falta nesse caso agora, né? Vou salvar e agora a gente vai iniciar os testes. Ainda antes ficou faltando ainda uma
pequena modificação no nosso código. A modificação que ficou faltando é na máquina on-off, né? A gente tem aqui o desvio total para on-off, mas faltou deixar todos em paralelos, todas as bobinas. Vamos ver todos os desvios totais. Está em paralelo, está em paralelo. Beleza, agora sim a gente vai realizar o teste, finalmente. Agora a gente vai começar o teste. Começarmos o teste, a primeira coisa que a gente vai fazer é apertar o botão Run. Na ferramenta de estado das entradas, apertar o botão M31. Deu pulso M31, vamos agora para a tela do CLP. Bom, a gente vai simular o funcionamento. Então eu vou determinar um set point de nível aqui, vou colocar, por exemplo, 4 ml. O set point máximo vou colocar 5 e o mínimo vou colocar 3. Então qualquer valor de nível na faixa entre 5 e 3, ele é um valor aceitável no meu sistema. Vou para a tela agora de monitoramento e eu vou observar isso funcionando, né? Bom, o meu nível está com 0, a gente pode perceber aqui, o meu nível está sendo ajustado aqui. Meu nível está com 0. E o meu nível máximo é 5 e o mínimo é 3. Então, como o nível está abaixo do mínimo, então está no ciclo de enchimento, né? A bomba liga. Então, vamos supor que o nível vai subindo até chegar no nível máximo, né? Chegou no nível máximo, a bomba vai desligar tentando manter ali o nível previamente ajustado. Por ocasião do uso do líquido do reservatório, o nível tende a diminuir. Se o nível ficar abaixo do nível mínimo, que é 3, né? Ó, ficou com 2, vai ligar a bomba de novo. Então, o líquido vai começar a subir, né? Se eventualmente a gente fazer o líquido passar, adicionando o líquido a mais, né? Além do nível máximo, a gente percebe que a válvula abriu para esgotar a quantidade lá acima de líquido que a gente tem, né? Até chegar no nível mínimo e ali desliga. Perfeito. Então o nosso sistema está funcionando, ele está enchendo e esvaziando automaticamente, tentando manter o nível dentro dessa faixa de valores. Indo para a próxima tela, é a tela de ajuste do alarme. Então a gente pode ou não habilitar o alarme. A gente percebe, eu acrescentei aqui o nível monitorado, né? No momento está com 3 para a gente poder comparar, né, os dois. Então a gente percebe que o alarme ele está na posição de ligar a habilitação do alarme. Eu vou pôr para baixo para a gente colocar um alarme que vai acontecer. Ó, nessa tela eu esqueci de colocar o nível. Bom, não tem problema. Nessa condição, nessa tela agora, a gente vai ajustar o nível, né, do alarme. Vamos colocar aqui, quando for 6, acima de 6, maior do que 6, o alarme vai disparar. Vou voltar para a tela anterior para a gente poder habilitar o alarme. Apertei o botão para habilitar o alarme. Eu vou olhar aqui na minha ferramenta de variável, símbolo de elementos, que o alarme está habilitado, né? Vamos ver que em estado o nosso sistema se encontra. A bomba está desligada, a válvula está desligada, está na tela H5, o alarme está armado e o controle está no estado 0, estado manter. Bom, o alarme está armado, então eu vou usar aqui o líquido, vamos ver o que vai acontecer. Usei o líquido, então ele está abaixo do mínimo, a bomba liga, ele vai subindo, até chegar no máximo. Chegou no máximo, se ele chegar em 6, está acima do máximo, tem que esvaziar. Está esvaziando, mas ainda não é superior a 6, né? Por isso que o alarme não disparou. Então ele vai esvaziar até chegar no mínimo, que é 3. Chegou no mínimo, desliga. Vamos supor que ele continue utilizando o líquido, a bomba liga novamente. Ela vai subir até o nível máximo, que é 5.
por ocasião alguém pode vir e jogar um balde lá dentro de líquido, né? Então aí vamos supor que ele suba acima de 6 ml. Vamos ver o que vai acontecer. Coloquei 7. Muito bem. Ele com 6 ele ligou a válvula tentando esvaziar e com 7 ele disparou o alarme, né? O alarme foi disparado. Então agora a gente percebe que a nossa máquina foi para a tela H7, o alarme está disparado. E todas as outras máquinas se encontram nos estados de alarme. Perfeito? Se eu apertar o botão para a esquerda, eu vou para a tela, indo voltando, eu vou para a tela que eu posso habilitar ou desabilitar o alarme. O alarme ainda está disparado, porque a gente está nesses estados. A gente percebe que se a gente tentar andar para telas anteriores, a gente vai desviar. Ele desviou para a tela do alarme. Olha lá. E não sai da tela do alarme. A gente consegue voltar para a tela onde a gente consegue desativar o alarme. Veja. Mas a gente não consegue ir para as telas de ajuste nem para as telas de status. Vou tentar avançar aqui para tentar ajustar o alarme. Ele não deixou. Foi direto para a tela de disparo. Se eu clico para a esquerda, ele volta para a tela para desabilitar o alarme. Eu vou desabilitar o alarme. O alarme está habilitado. Perceba, eu vou apertar o botão que desabilita ele. O alarme foi desabilitado e imediatamente todas as máquinas saíram do estado de alarme, né? A gente pode observar que todas foram reposicionadas no estado 0. Perceba que a máquina de controle on-off já saiu do estado 0 e já foi imediatamente para o estado 1, que é o estado de esvaziamento, né? Saiu do estado 0, foi para o estado 0, mas imediatamente ela já foi para o estado 1 porque está muito grande o volume de líquido, né, para tentar esvaziar. A bomba está desligada. Como a máquina de controle on-off ela se auto-posicionou aqui no estado 1, imediatamente liga a válvula. Então o nosso sistema está operado. Se nessa tela eu reabilitar o alarme está desarmado. Se eu reabilitar o alarme armando ele, na hora que eu armar ele, a condição aqui já vai ser automaticamente verdadeira, ele já vai direto para o estado disparado. Vamos ver? Habilitei ele, foi para o estado armado, o estado armado já foi diretamente para o estado disparado. Aconteceu todos os desvios totais. Se a gente voltar aqui, a gente percebe que a gente pode desarmar novamente o alarme. Todas as máquinas são reposicionadas. A máquina que a gente pode perceber, se vocês voltarem o vídeo, que ela vai ser reposicionada no estado 0, mas imediatamente ela vai para o estado 1, que tem uma condição de transição do estado 0 para o estado 1 acontecendo, que seria o nível máximo. Bom, com isso a gente conclui o nosso teste da máquina, viu todas as funcionalidades operando, né, incluindo a funcionalidade do alarme.